Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. 2026, né, menina? Revivendo o canal do K-pop. Sim. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o comeback do BTS. Arirang está entre nós, né? O 10º álbum de estúdio do BTS. A gente vai contar pra vocês recepção da crítica, o que as pessoas acharam, as polêmicas em volta do álbum e eventualmente também dar um pouco da nossa opinião. Afinal de contas, o álbum foi bem recebido por muitos fãs, mas também foi criticado por muita gente na internet. Tá que todo artista grande vai ser criticado, quer dizer que você tem um grande sucesso, um grande século de pessoas, fãs. Todo artista que tem haters é muito grande. Mas será que algumas dessas críticas têm um certo fundamento? A gente vai falar as maiores polêmicas do álbum Arirang, dar a nossa opinião, enfim, basicamente comentar da era pra vocês. Estamos de volta oficialmente, estamos tentando trabalhar aqui o dobro pra vocês, produzindo pro NatEase, o canal principal atualmente, mas voltando com tudo no K-pop. Vamos falar do Marco NCT, vamos falar do Risang do Hype, tem muita coisa que aconteceu no K-pop. Por favor, venham com a gente e não desistam, porque a gente vai fazer de tudo pra voltar com tudo. Se inscreva no canal, deem like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais, que por lá a gente consegue interagir com vocês já sabem, vocês conseguem conhecer um pouco mais da gente. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, a última vez que tínhamos visto BTS juntos como set tinha sido em 2022, quando eles anunciaram a pausa, o hiatus do grupo, pra eles começarem o alistamento militar obrigatório que todo homem sul-coreano tem que fazer, tem que participar, tem que ficar 1 ano e meio naquele exército. Foi um chororô. A gente veio aqui, né, obviamente, trazer vídeo pra vocês na época, pra gente conversar e falar sobre como ia passar rápido, que vai dar tudo certo, que depois eles iam voltar. Muitas pessoas eram novas no fandom, novas do K-pop, não entendiam muito bem o que isso significava. Gente, fica tranquilo, eles vão voltar. E quando voltar, vai ser grandioso, vai ser enorme. E realmente foi isso que aconteceu. Agora estamos 4 anos depois, todos os meninos já foram, já voltaram do exército. E agora já estão lançando o álbum, clipe atrás de clipe, já tem turnê. A gente já todo mundo aqui se matando já pra tentar conseguir ingresso pra esse show, porque nesses 4 anos muita gente chegou também nova. Então, assim, chegou o momento e agora a gente precisa comentar sobre Arirang, né, gente? O novo álbum do BTS, que chegou pra trazer conceito, música boa e também muitas polêmicas. Exatamente, é um álbum que realmente marca o retorno do BTS, não só pra música, não só como um septeto, mas também pro ARMY, né, pro fandom do BTS. É o álbum que mostra realmente aquela promessa deles em Yet to Come, que o melhor ainda estaria por vir, realmente iria se cumprir. A gente tá agora com todos eles juntos, promovendo essa era, que foi uma era monstruosa em números, não que ninguém tenha ficado surpreso com isso, porque é o BTS. O álbum vendeu quase 4 milhões de cópias só no primeiro dia, mais de 4 milhões e 200 na primeira semana apenas na Coreia. Entrou, obviamente, no primeiro lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos, em primeiro lugar também no Reino Unido, na Alemanha, na Austrália. Todas as 14 músicas do álbum dominaram o chart do Spotify global, com Swim, inclusive, ficando em primeiro lugar até hoje, e foi descrito como uma das maiores estreias da década e a maior semana de vendas de um grupo nos Estados Unidos em anos. A promoção foi gigantesca e global também, tá, gente? Eu achei que foi um pacote de relações públicas / marketing muito bem estruturado pela equipe da Hybe e do BTS. Eles fizeram várias coisas, desde entrevistas a talk shows gigantescos como o Jimmy Fallon, também fizeram um pocket show no superestimado Guggenheim Museum de Nova York. Eles produziram um documentário com a Netflix, um comeback show com a Netflix, que teve uma premiere ao vivo. Obviamente a gente pode ver e rever esse show quantas vezes a gente quiser, está disponível na plataforma da Netflix, como também várias entrevistas em canais do YouTube e várias coisas interessantes e legais e divertidas, bem BTS mesmo. E como a Nath disse, a gente teve um documentário na Netflix além do show que mostrou os bastidores da criação desse novo álbum, do conceito das músicas, definição da faixa título. A gente conseguiu acompanhar bem de perto essa reunião dos meninos pra eles voltarem com a música. E obviamente, como a Nath disse, foi uma estreia gigantesca, assim como já esperávamos do BTS nos maiores grupos do mundo, mas também, de acordo com o tamanho do grupo, não teria como ter uma estreia dessa sem vir acompanhada de polêmicas, né, gente? A primeira polêmica que a gente vai comentar com vocês é exatamente sobre o show ao vivo produzido pela Netflix, que foi lá em Seul. Bom, todo mundo sabe que quando a gente tem shows nas ruas, né, carnaval, coisas tipo, tudo que é na rua, acaba atrapalhando um pouco a vida das pessoas que moram na região. Normal, quando a gente tem todo mundo no Rio, a galera ali que mora em Copacabana também fica prejudicada por causa de fechar as ruas para as pessoas chegarem com segurança, não pode passar carro e tudo mais. A gente acaba sabendo que é a força maior. Os locais vão ficar um pouco ali impedidos de se movimentar da mesma forma, só que a gente sabe que é em prol de um evento que vai trazer visibilidade, às vezes, pro país, turismo, dinheiro, recursos. Às vezes você mesmo vai fazer parte daquela festa. A gente mora aqui no centro de São Paulo, teve literalmente, tipo assim, a gente vive no carnaval, a gente não consegue sair, às vezes, da nossa rua. Teve um show do Calvin Harris no carnaval ali que juntou, tipo assim, 100 mil pessoas na rua e a gente ouvindo de casa. Acontece. Na Coreia, a expectativa de pessoas que iriam atender a esse concerto do BTS seria de 260 mil pessoas. Então, eles fizeram, obviamente, né, uma paralisação nas ruas, impedindo um pouco o trânsito local, para acomodar essas supostas 260
360 mil pessoas. Mas no final, apenas entre 60 e 70 mil pessoas apareceram. Então muitas pessoas locais, né, coreanos, se sentiram prejudicados a troco de nada, porque eles poderiam ter feito um evento na cabeça desses coreanos menor, comportado menos pessoas, atrapalhado um pouco menos o trânsito local, a vida local, talvez transportado esse evento para um estádio. Então essa foi uma das primeiras polêmicas que na época dominou os sites e os fóruns coreanos. O comeback do BTS foi muito superestimado em lotação e acabou atrapalhando de forma gratuita a vida das pessoas. Exatamente. Aí teve um outro lado também de pessoas que pensam o seguinte, que é melhor você esperar que venha mais pessoas e que venha menos do que esperar menos e chegar a mais pessoas. É melhor ser surpreendido pra menos do que pra mais pela organização do lugar. E qual que é a opinião de vocês? A gente acredita também que a escolha do local específica, né, pra realizar esse show foi bem ali num lugar na Coreia do Sul, onde tem exatamente um palácio, um histórico junto com uma região muito moderna, que acho que representa muito o álbum Arirang também, que é uma junção de coisas modernas com coisas antigas, as raízes coreanas, as próprias raízes do BTS com o futuro. Então acho que o lugar também que eles escolheram foi muito pensado, específico para aquele lugar, e talvez em um estádio não teria tanto impacto quanto naquele lugar. Falando em lugar que tem a ver com o conceito, vamos falar de Arirang. Afinal de contas, o nome do álbum do BTS não é uma palavra qualquer, é uma palavra de muito peso e muita importância para todos os coreanos. Afinal de contas, o que é Arirang? Arirang é uma palavra que naturalmente não tem nenhum significado, é quase que um lá para nossa língua portuguesa. Só que é o nome de uma das músicas mais importantes da história e do folclore coreano. É basicamente tido como os coreanos como o hino não oficial da Coreia. Existia um tempo onde os coreanos não podiam falar abertamente entre si por causa de guerras, por causa de estarem subjugados por outros governos ou reinos. Então, por eles não terem poder de fala ou liberdade de expressão, eles cantavam. E a música Arirang foi uma música folclórica feita ali em vilarejos, né? É uma música quase que indígena, que começou a ser cantada talvez de mãe para filhos, de vó para netos, entre as comunidades. Ela tem uma mensagem muito linda, é uma música folclórica muito docinha, quase que para criança, quase que uma canção de niná, só que ela é uma música de resistência. É uma música que quando era cantada, na época que as pessoas estavam ali compondo essa música, era uma época de subjugação do povo coreano. Então essa é uma música que todo e qualquer coreano, vivo, morto ou que vai viver algum dia, conhece. É uma música que realmente bate muito profundamente em todos os coreanos. Inclusive, a gente pode procurar aí diversas compilações de coreanos, né, ou ascendentes de coreanos reagindo a essa música, que tá inclusive numa música chamada Body to Body dentro do álbum, o nome do próprio álbum, e chorando, se emocionando ali nas reactions da internet, porque é uma música que diz muito e fala muito com o público coreano. Então, quando a gente coloca um peso desse em cima de um álbum que vai trazer de volta talvez o maior grupo de K-pop que a gente já conheceu no mundo, as pessoas estavam esperando muito desse álbum, que é majoritariamente cantado em inglês. Então, essa foi uma das primeiras grandes polêmicas. Agora, voltando pra Arirang especificamente, gente, outra coisa que eles também se basearam pra trazer esse álbum, não só a música Arirang em si, mas uma história que conta a vida de 7 jovens sul-coreanos que foram pros Estados Unidos estudar na Howard University, e lá eles foram as primeiras pessoas que registraram a música Arirang, cantaram a música Arirang. Gravaram oficialmente. Inclusive a foto desses 7 alunos sul-coreanos de intercâmbio é uma foto muito emblemática na Coreia, e essa é a inspiração pra foto do álbum, né, da capa do álbum, dos 7 meninos vestidos basicamente igual a esses 7 sul-coreanos que estavam estudando na Howard University, com os mesmos terninhos e tudo mais. Ou seja, muito legal, eles estudaram de verdade toda a história por trás da música folclórica Arirang, as vertentes históricas que essa música teve, com a primeira gravação oficial a partir desses 7 estudantes. Só que isso deu um banzé, gente, porque assim, todo o time promocional em volta do BTS e da era Arirang bolou várias coisas, como a gente chegou a dizer, né, desde talk shows, o documentário, ao live show da Netflix. Eles também bolaram um trailer animado pro álbum disponível no canal do BTS aqui no YouTube. E esse trailer, a gente deu o que falar, porque basicamente é a animação desses 7 sul-coreanos, mas também é o BTS, basicamente, né, fazendo alusão a esses estudantes, e eles chegando na Howard University e tudo mais pra gravar a Arirang. Quando a gente vê eles chegando na Howard University, de acordo com esse trailer animado do BTS, a gente vê estudantes negros no background, mas a maioria das pessoas que estavam vendo esses estudantes chegar eram pessoas brancas. Exato. E aí que tá o problema, tá, gente? Porque se você for olhar a história da Howard University, que foi onde esses 7 coreanos chegaram e gravaram o Arirang, era uma faculdade que foi criada exatamente para ensinar pessoas negras, para que pessoas negras naquela época do apartheid nos Estados Unidos
Unidos pudessem ter um lugar para estudar, um lugar para se educar. Então, foi uma escola que foi criada para essas pessoas marginalizadas. Haviam pessoas brancas também na universidade? Sim, haviam, mas era majoritariamente uma escola feita para pessoas negras. Até porque o nome dessas universidades e escolas fundadas após a Guerra Civil nos Estados Unidos são as HBCUs, que são Historically Black Campuses. Então são campos historicamente negros dentro dos Estados Unidos. Então a galera da internet, que obviamente acompanha o BTS, ou até mesmo são ativistas negros, ficaram de novo com aquele gostinho amargo, tipo, cara, a galera que fez a animação quis deixar a animação um pouco mais palatável para as pessoas que não entendem nada da época, que seria talvez esquisito para as pessoas verem um campo onde só tinha pessoas negras e pessoas coreanas chegando. Então eles quiseram fazer uma coisa meio igual Bridgerton. Eles queriam colocar ali um contexto onde naquele momento que os coreanos chegavam era uma sociedade meio racialmente neutra, mas essa não é a verdade. Exato. Não condiz com a história verídica. Até porque a Howard University aceitou esses 7 sul-coreanos exatamente por ser uma escola que aceitava pessoas marginalizadas. Uma escola de brancos, uma universidade de brancos, não aceitaria pessoas negras e nem pessoas amarelas. Então, a questão é, foram as pessoas negras, foi uma universidade negra que aceitou de braços abertos esses 7 sul-coreanos. Então, esse teaser deixou algumas pessoas um pouco magoadas com essa situação, porque todas as pessoas que estavam em volta da criação desse teaser animado não se atentaram para esse detalhe que é extremamente importante, que não é apenas um detalhe, ou então quiseram fazer o que a Nath falou, deixar uma coisa racialmente neutra, mas as duas coisas não condizem com a realidade. Então muitas pessoas já, né, levaram também pro lado de que o K-pop historicamente é um estilo musical que pega muito da influência negra, pega muito dos sons da música negra, da influência não só da moda, sonoridade, estética, sem dar os devidos créditos e os devidos louros, e também dizendo que apesar do BTS talvez não ser o responsável por esse trailer diretamente, até porque eles são artistas que estão ali preocupados em gravar o álbum, decorar as danças e tudo mais, às vezes eles não estão nem sabendo tudo que vai ser exposto e criado pra era, mas ainda assim, por ter o nome deles atrelado, corre em perícia e eles têm que saber tudo que tá sendo atrelado ao nome deles e da marca BTS. Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? A segunda grande polêmica do álbum, que eu acredito que talvez seja a maior delas, é exatamente isso. O peso da música Arirang, refletindo a cultura coreana e sendo um álbum majoritariamente cantado em inglês. E isso muitas pessoas, assim, criadores coreanos, criadores da língua coreana, ficaram divididos. A gente via na internet pessoas criticando e pessoas também ficando muito felizes. Na nossa opinião, gente, a gente pensa que sim, há um problema sistêmico mesmo no mundo em aceitar a música que é fora do eixo, né? A música que não é cantada majoritariamente em inglês. Talvez seja por isso que eventos como Bad Bunny ser headliner do Super Bowl, até mesmo ganhar álbum do ano no Grammy, ainda sejam dignos de serem comentados, mesmo ele sendo um cidadão americano, porque é difícil pra gente ver uma coisa que não é feita por brancos ou estadunidenses, ou até mesmo pessoas do Reino Unido, não estando ali centradas no centro de uma discussão. Por isso que eu acho que até mesmo a música do K-pop, pra fazer esse crossover pra esse lado do oceano, eles tiveram que americanizar muito o som deles. Ainda assim, eu acho que no final das contas, o que a gente tá discutindo sobre Arirang não é o folclore, o peso da música, a cultura coreana? No final das contas, a gente não tá tendo 7 sul-coreanos falando em coreano nas entrevistas, cantando que algumas partes em coreano, em inglês, colocando a cultura deles. Eles vão literalmente colocar, gente, nessa turnê agora, o mundo inteiro pra cantar Arirang, já que eles colocaram a parte da música Arirang na música Body to Body. Ou seja, vamos ter estádios com milhares de pessoas cantando a plenos pulmões uma música que é tão importante pra cultura sul-coreana. Então, de qualquer forma, mesmo que eles tenham cantado grande parte do álbum em inglês, ainda assim a cultura coreana está sendo passada pra frente. Ainda assim a gente vê 7 sul-coreanos que quebraram barreiras e estão aí, né, lotando estádios, fazendo a gente ter dificuldade de comprar ingresso aqui do outro lado do mundo. E a gente ainda tá vendo vários coreanos ensinando, tipo, no TikTok e em outras redes, como que canta Arirang. Gente, vamos aprender a cantar Arirang pra gente cantar no show. Então, ainda assim, a cultura coreana está sendo propagada. E outra, com o documentário que a Netflix produziu, a gente conseguiu ver uma coisa que, inclusive, é bem problemática no gerenciamento do BTS, que eu acho que é uma coisa que os meninos não gostam, os fãs não gostam, ninguém gosta, que é essa obrigatoriedade. Eles são meio que obrigados a cantar em inglês, tá? A gente vê isso no álbum, que o Suga, inclusive, é um deles que fala, não, a gente queria manter cantando em coreano, ou pelo menos as partes de rap aqui, eles tiveram que lutar pra ter o que a gente tem no álbum mínimo, de coreano. que é o mínimo. Que é o mínimo. É muito triste por isso, porque a gente sabe que fazer esse crossover, ainda mais 4 anos, o BTS ali no exército, tudo mais morno, né? Reativar o fandom, reativar o hype. A empresa quer lucro, então tem essa coisa, nós vamos chegar de novo metendo full Korean? Não. A gente tá ainda naquele sucesso de Dynamite das eras inglesas, vamos manter isso. Então é muito mais complexo. A gente sabe que entre erros
erros e acertos, a gente ainda consegue ver o BTS sustentando o que eles mais queriam pra começo de conversa, que é, no centro da conversa, das discussões, a gente falar sobre a cultura coreana. Então eu acho que a gente tem muito mais bônus do que ônus em toda essa era, mesmo com todas as falhas, que na grande maioria das vezes nem culpa dos meninos são. Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? A gente gostou muito da era, estamos muito ansiosos pra vê-los aqui. Estamos super arirangadas. Eu acabei de ter um filho, tô muito feliz que eu não vou ter um bebê recém-nascido, então eu vou poder ir pro show. Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a música que vocês mais gostaram? Curtiram a era de Arirang? Tem alguma crítica? Coloca aqui pra gente saber. E é isso. É isso, gente. Um beijo. Tchau! E assim como o BTS apoia o comeback das notícias.